Olá, turma! Estou aqui trazendo para vocês uma aula que não pôde ser realizada em sala devido à queda de energia que aconteceu na última semana. E dessa forma a gente vai dar seguimento falando sobre sistema reprodutor. Abordaremos nessa aula o sistema reprodutor masculino e o sistema reprodutor feminino. Nós temos aqui na introdução que diz o seguinte: entre homens e mulheres existem diferenças anatômicas sexuais consideráveis. Essas diferenças vão muito além das características que se podem visualizar externamente, além de os homens terem o pênis e as mulheres a vagina. O aparelho reprodutor de ambos os sexos tem estruturas completamente distintas. São essas características que garantem a procriação e a perpetuação da espécie humana. Então, um introdutório bem conhecido, né? Não tem nenhuma novidade aqui. São dois sistemas reprodutores realmente muito distintos. Não tem nada a ver um sistema com o outro, né? E o objetivo é, como se diz, a perpetuação da nossa espécie. Desta forma, vocês podem perceber que cada um dos sexos dá a sua contribuição particular no momento do ato sexual. A célula reprodutora masculina é o espermatozoide, a célula reprodutora feminina é o óvulo. E cada célula gamética, ou seja, o espermatozoide e o óvulo, elas apresentam 23 cromossomos. Né? E isso quer dizer que metade do que possui um ser humano. Por isso que nós temos características do pai e características da mãe. E, neste caso, a junção de uma célula gamética masculina, espermatozoide, mais os 23 cromossomos da célula gamética feminina, totaliza, no caso, né, um ser humano dotado de 46 cromossomos, que é o que nós possuímos. E, dando introdução ao sistema reprodutor masculino, aqui diz o seguinte: o sistema reprodutor masculino é composto pelos testículos, que são as gônadas masculinas, isto é, produzem as células reprodutoras masculinas, pelo epidídimo, pelo canal deferente, pela uretra, que são as vias espermáticas. Também faz parte desse sistema o pênis, o escroto, além da próstata, a vesícula seminal, as glândulas bulbouretrais. Se fizermos um estudo anatômico desta imagem aqui, podemos perceber, né, o pênis, a uretra, todo esse canal que dá acesso lá à própria bexiga. Aqui nós temos a próstata. Né? Aqui nós temos a vesícula seminal. Daqui a pouco nós vamos ver a função de cada uma. Tá? Aqui nós temos o escroto. Neste caso aí, abriga os testículos. Né? E creio que já podemos falar da função de cada uma destes componentes, né, que constituem aqui o sistema reprodutor masculino. Aqui a gente tem uma glândula também que é muito importante falarmos dessa glândula, né, que é a glândula bulbouretral. Mas vamos começar falando aqui dos testículos, né? São considerados, né, os testículos são consideradas as gônadas masculinas, né? É aqui que ocorre a produção dos espermatozoides. E ele é composto, pessoal, aqui pelos ductos que a gente denomina seminíferos. Tá? Também faz parte desta região as células intersticiais, ou também conhecida como células de Leydig. As células de Leydig, elas produzem a testosterona, tá?
E esses ductos seminíferos, como eu disse para vocês, eles são compostos pelas células de Sertoli e também por um tipo de epitélio que a gente denomina germinativo. E esse epitélio germinativo é que vai produzir estes espermatozoides aqui nessa região, tá? Nós temos também o epidídimo, daqui a pouco eu vou mostrar para vocês na próxima imagem. O epidídimo, ele tem essa função, né, de armazenar os espermatozoides. Nós vimos que os espermatozoides eles são produzidos nos testículos. Depois de produzidos, né, nós temos uma maturação. O que acontece, pessoal? Quando esse espermatozoide ele é produzido a partir de um processo que a gente denomina espermatogênese, quem quiser aprofundar mais nesse conceito, nessa fisiologia de produção de espermatozoides, vocês vão se encontrar aí em umas literaturas esta denominação chamada espermatogênese, né? E os espermatozoides, à medida que são produzidos, eles vão sendo maturados, eles vão amadurecendo, né? Então, chega um momento em que aqueles espermatozoides que já estão amadurecidos, eles seguem para o epidídimo. O epidídimo ele fica ali mais ou menos na região superior dos testículos. Daqui a pouco eu vou mostrar a imagem para vocês. E vocês vão, como eu posso dizer, encontrar em muitas literaturas que a função do epidídimo é fazer esse armazenamento daquele espermatozoide que já está maturado, né? Pronto para ser realmente, né, vamos dizer assim, excretado, seguir a via espermática, como nós vimos, né, a via uretral, e assim, né, poder, durante a ejaculação, proporcionar sua contribuição para a nossa espécie. Nós temos também aqui, como eu disse para vocês, vamos começar falando aqui da glândula bulbouretral, que ela é muito importante, essa glândula. Ela produz um líquido transparente e ela é lançada aqui dentro da uretra. Então percebam que aqui, ó, essa glândula bulbouretral, ela está bem próxima aqui, ó, da uretra. A uretra está passando aqui todinha. Então esse líquido transparente, quando é produzido pela glândula bulbouretral, ela é lançada nessa uretra. E a função dessa glândula de produzir esse líquido é fazer como se fosse uma espécie de limpeza, né? Ela prepara todo o circuito para que o espermatozoide possa, né, deslocar. Então percebam que todas essas glândulas acessórias, por exemplo, como a glândula bulbouretral, ela propicia fundamentos, vamos dizer assim, ou funções para que o espermatozoide ele chegue no seu destino final, né? Que é fecundar com o óvulo e assim acontecer todo aquele processo que daqui a pouco vocês vão ver, tá? E essa glândula bulbouretral, ela é responsável também pela lubrificação do pênis durante o ato sexual. Então nós temos duas funções dessa glândula. Ela prepara o canal uretral, propiciando uma limpeza, e ela também propicia como função aqui a lubrificação. Então muitas vezes antes realmente do homem ejacular, observa-se uma produção de um líquido lubrificante que muitas pessoas até confundem com a ejaculação propriamente dita, né? No entanto, essa lubrificação ela pode carregar também resíduos de espermatozoides de uma ejaculação que já aconteceu, né? A gente chama isso de
espermatozoide residual. A gente vai falar um pouquinho mais na frente, quando a gente for tentar explicar aqui o processo de vasectomia para que vocês entendam melhor o que acontece, tá? Então nós temos aqui toda essa região, né? Bexiga, né? E nós temos também, gente, a vesícula seminal. A vesícula seminal é importante a gente falar dela também. Aqui nós temos a vesícula aqui, ó, tá? Ela produz um líquido seminal que serve como uma fonte de energia para o espermatozoide. Como assim fonte de energia? O espermatozoide, pessoal, eles necessitam de nutrientes. E essa energia é importante e suficiente para que os espermatozoides apresentem uma sobrevida, uma resistência. Porque esses espermatozoides vão enfrentar algumas dificuldades durante todo esse trajeto de partida do testículo até realmente a ejaculação propriamente dita. Tá? Então, dessa forma, a gente observa, né, essa importante função da vesícula seminal com o objetivo de propiciar aqui, né, uma energia, né, uma nutrição, vamos dizer assim. Tá? Passar para a próxima imagem aqui para que vocês entendam. Aqui fica mais fácil visualizarmos, né, os principais componentes do sistema reprodutor masculino. Falamos da bexiga, né? Falamos da vesícula seminal com a sua importante função nutritiva. E agora a gente fala um pouquinho da próstata. Tá? A próstata, pessoal, tem outra imagem à frente também que a gente vai tentar identificar alterações da próstata. E a próstata é um importante componente também do sistema reprodutor masculino. O que a próstata faz? A próstata ela secreta, ou seja, ela produz um tipo de substância alcalina que atua neutralizando, né, toda a acidez que pode ser provocada pelo trajeto da urina. O que acontece? A uretra ela circula tanto o espermatozoide ou sêmen, então, e também ela tem como trajeto também toda a urina. Né? Então o que acontece? Aqui nós temos o testículo, né? Onde os espermatozoides são produzidos, secretados a partir da espermatogênese. Depois de maturados, aqueles espermatozoides maturados eles ficam armazenados nessa região adjacente, né? Ou próxima aos testículos, que nós temos no armazenamento. Isso quer dizer que eles estão prontos. Depois os espermatozoides eles seguem por este canal, que a gente denomina de canal deferente. Esse canal deferente ele tem a função de conduzir todos os espermatozoides desde o epidídimo, onde ficaram armazenados um certo tempo, até chegar ali na região adjacente à vesícula seminal, que, como nós vimos, tem a função nutritiva, né, vai propiciar uma energia a mais a este espermatozoide. E por fim ele chega aqui na próstata, onde nós vimos que essa próstata ela produz uma substância alcalina que tem a função de neutralizar a acidez provocada pela urina. Tá? A próstata também produz um líquido chamado que a gente chama líquido prostático. Esse líquido prostático, pessoal, ele faz com que ocorra uma ativação dos flagelos lá do espermatozoide. O que é isso? Lá no espermatozoide nós temos aquela cauda, né? Aquela cauda no espermatozoide é o que propicia o movimento, é o que dá autonomia aos espermatozoides
de se locomoverem. Então aquela cauda ela passa a bater, a movimentar-se a partir do momento em que o líquido prostático tem contato, apresenta o contato com o espermatozoide. E é somente após esse contato com esse líquido, pessoal, que os espermatozoides começam a mover sozinhos. Então quer dizer que daqui do epidídimo, a partir do canal deferente, que tem contato aqui pela primeira vez com o líquido prostático, é aqui que o espermatozoide vai apresentar, né, uma autonomia de poder locomover-se a partir da ação do líquido prostático. Então a gente pode entender que a próstata ela apresenta duas funções importantes no sistema reprodutor masculino. Primeiramente é o que? Neutralizar a acidez provocada pela passagem de urina pela via uretral. Então, nesse caso, a substância alcalina produzida pela próstata neutraliza. Então, isso quer dizer que o espermatozoide ele não apresenta uma ótima função em meios ácidos. Então, dessa forma, a próstata apresenta uma importante função de neutralizar. No entanto, é um problema seríssimo, né? Se a pessoa apresenta câncer de próstata e tem que remover, né? Ou seja, realizar uma prostatectomia total. Então essa função de neutralização e a função de produção do líquido prostático no sentido de garantir a locomoção do espermatozoide, ela fica comprometida. Tá? Isso quer dizer que esse homem ele não pode mais ter filho? Não. Não é assim também. A chance de engravidar uma mulher também ainda existe, mesmo que reduzida. É importante dizer isso. Tudo bem, pessoal? Sendo assim, nós temos, né, a uretra. Aqui nós temos o pênis, que é o principal aí, né, órgão do aparelho reprodutor masculino. E aqui histologicamente, o pênis ele apresenta aqui dois tipos de tecidos: tecidos cilíndricos, né, ou com a característica de corpo esponjoso, que envolve a uretra, né? Ou seja, o corpo esponjoso, essa característica esponjosa, cilíndrica, ela recobre a uretra. E, recobrindo o corpo esponjoso, nós temos o corpo cavernoso. Tá? E aí, nesse caso, o corpo cavernoso, ele tem uma vascularização considerável, porque o que ajuda no processo de ereção são realmente essa quantidade considerável de vasos sanguíneos. Essa vascularização é o que provoca a ereção. Certo? Então, a gente conclui que esses dois tecidos, né, eles são riquíssimos em vasos sanguíneos, né, e aí esse enrijecimento é propiciado diante disso. Tá? E externamente nós temos aqui, né, o que a gente chama de glande. E essa glande ou cabeça, né, normalmente essa estrutura é recoberta por uma pele que a gente chama de prepúcio. Certo, pessoal? E para falar da uretra, né, é um canal aí, né, que passa a urina, como eu disse, que passa espermatozoides. Durante a ereção, esses músculos, né, de entrada aqui da bexiga, é importante a gente dizer isso, né, ele se contrai. Então, nesse caso, a urina não tem essa possibilidade de, durante o momento em que está passando o espermatozoide, a urina não circula também no mesmo momento. Tá? E da mesma forma, os espermatozoides não ejaculados, eles também eles são reabsorvidos aí, né,
pelo corpo após um tempo. Tá? Aqui no sistema reprodutor masculino funciona desta forma. Tá? Então, pessoal, dando seguimento aqui à próstata, aqui nós temos uma próstata normal e aqui nós temos uma próstata aumentada. Percebam que o líquido prostático produzido pela próstata, e assim como os espermatozoides que têm acesso, passando que obrigatoriamente deva ter o contato com essa próstata, pois a próstata, devido àquela função importantíssima que nós dissemos anteriormente, que é produzir uma substância alcalina, né, principalmente para conseguir neutralizar a acidez provocada pela urina, né? Essa próstata também tem como função aí a produção desse líquido prostático. Então percebam que, olha aqui essa luz do canal prostático, que a gente consegue perceber diante de uma próstata considerada normal. Que nós temos a bexiga, né, pessoal? Perceba que a partir do momento em que essa urina ela se desloca da bexiga sentido a uretra, percebemos que uma próstata em condições normais, em condições fisiológicas, essa urina ela consegue, né, transitar facilmente. Perceba aqui desse lado que nós temos uma próstata aumentada. Tá? Mas, Ronaldo, o que pode provocar um aumento da próstata? A próstata, ela fisiologicamente, com o aumento da idade masculina, percebemos que ela cresce fisiologicamente também. Tá? Ou seja, aumenta com a idade. Isso é um crescimento que chamamos de um crescimento benigno. Né? Nós temos alguns outros fatores também que faz essa próstata aumentar de tamanho. Principalmente homens que andam muito a cavalo, né? Vivem muito tempo em cima de sela de cavalo, em que há o contato do sistema reprodutor em contato com a célula constante, né? E esse contato com a célula, o impacto, provoca um trauma, né? Um trauma contínuo, constante, devido ao ato de cavalgar. E quando o homem vai fazer uma avaliação da próstata, seja através de PSA, seja através de ultrassom, seja através de um toque retal, né? Seja como for, percebe-se que essa próstata apresentou um tamanho exagerado, exacerbado. Então eu posso afirmar que nem todo tipo de câncer que vai provocar aumento da próstata, ou que toda próstata aumentada é sinal de câncer, não. Nós temos também uma condição para esse tipo de crescimento, seja fisiológico, ou seja, nesse exemplo que eu dei, em contato com célula, o ato de cavalgar, a gente tem um tipo de classificação que a gente denomina hiperplasia benigna da próstata. A hiperplasia benigna da próstata é um tipo de crescimento benigno. Né? Agora, se for um crescimento maligno, o que vai de fato considerar que aquela próstata apresenta componentes neoplásicos, vai ser a biópsia. Certo? Eu trago essa curiosidade para vocês, porque percebam que aqui neste caso a via prostática ela está sendo comprometida. O crescimento da próstata comprime, né,
a passagem da urina. Por isso que muitas vezes um homem, quando está com sinais primários de... Primários não, é um sinal tardio neste caso. Mas é o primeiro sintoma que o homem começa a apresentar, que é a dificuldade de urinar. Ele está com a bexiga cheia, principalmente durante a madrugada, e vai ao banheiro. E quando ele tenta urinar, observa-se apenas gotejamentos. E aí daqui a pouco volta para a cama e a mesma sintomatologia volta a manifestar, que é a bexiga cheia. E aí nesse caso, quando a gente observa esse tipo de situação, a emergência primária seria passar uma sonda de alívio, uma sonda vesical de alívio. Dependendo do comprometimento, se tiver que demorar o processo cirúrgico, o procedimento cirúrgico, a cirurgia propriamente dita, aí tem que fazer uma inserção de uma sonda vesical de demora, com permanência de até 30 dias, depois de 30 em 30 dias vai trocando. Tá? E funciona dessa forma. Então, aqui é somente uma curiosidade para trazer para vocês como é que funciona, né? Ou na verdade é interrompida essa importante função que a próstata garante para o sistema reprodutor. Tá? Então, quais são os comprometimentos de um crescimento exagerado da próstata? Vai ter dificuldade de neutralização do pH ácido provocado pela urina. E também vai ser comprometida aí a questão, né, do líquido prostático propiciar ou favorecer o batimento, né, a locomoção dos espermatozoides. Pessoal, aqui nesse slide a gente vai falar agora do canal deferente. O canal deferente é todo este canal aqui, ó. Ele parte aqui do epidídimo. Nesse caso, os homens, né, apresentam dois canais deferentes, porque tem-se, né, o homem 2 testículos. Logo, terá também 2 ductos, né, como este que a gente denomina canal deferente. Então percebam aqui, ó, que eles partem aqui do epidídimo, que aqui armazena, né? Aqui produz espermatozoide, armazena espermatozoides maturados. E aqueles espermatozoides maturados, eles seguem esse ducto, né? A partir de uma contração. Então esse ducto faz pequenas contrações e vai empurrando todo este espermatozoide, né? Para que a gente chama aqui para essa porção que é chamada ducto ejaculatório. Tá? E aqui entra em contato com a vesícula seminal, que vocês já sabem a função, basta voltar no vídeo aí. Tá? Então percebam que esse canal deferente ele circunda toda a bexiga. Nós temos a bexiga, então ele dá uma volta na bexiga e desemboca, né, ou finaliza aqui o seu trajeto nessa região que a gente denomina de ducto ejaculatório. Tá? Então, como eu disse, essa função desse canal deferente é impulsionar esses espermatozoides para esse ducto ejaculatório. Para que este espermatozoide ele tenha contato com a vesícula seminal, com a função de nutrição e com a função da próstata, como vocês mesmos viram recentemente. Tá? O que eu tenho para trazer para vocês aqui de curiosidade é que quando o homem ele faz uma cirurgia de vasectomia, o canal que é seccionado ou cortado é justamente essa porção aqui, ó. Essa porção aqui do canal deferente, certo? Então afirmamos que neste caso o espermatozoide ele fica incapacitado de prosseguir com seu trajeto para o ducto ejaculatório.
Então, na verdade, quando o homem ele realiza esse tipo de procedimento cirúrgico, isso não causa em nada, ou não interfere em nada no desempenho sexual masculino. Porque o que está impedido realmente aqui é somente a passagem do espermatozoide. E o que provoca a ereção é o que? O enchimento, é a vascularização dos corpos esponjosos e cavernosos, como vocês mesmos dizem. Isso muitas vezes, colegas, faz com que muitos homens, devido à desinformação, deixem de fazer esse tipo de cirurgia. Porque se formos comparar uma vasectomia com uma laqueadura, o procedimento cirúrgico em si é muito mais seguro, ou seja, tem menos fatores de risco do que corre uma mulher em realizar um procedimento de laqueadura tubária, certo? Então, há de se destacar também que quando o homem faz esse tipo de cirurgia em que há um corte, né, uma secção, um afastamento, uma separação dos canais deferentes, existe um cuidado para que após o procedimento cirúrgico o homem realize um exame chamado espermograma. Porque se o homem faz uma cirurgia de vasectomia, existe a possibilidade de termos espermatozoide residual em todo o trajeto anterior. Vamos supor que a secção ou corte tenha sido aqui nessa região. Isso faz com que exista a possibilidade, na parte superior à incisão, a parte de cima, aconteça, né, de apresentar espermatozoide residual. E aí o homem é recomendado a fazer um exame de espermograma, pelo menos 2 espermogramas, e abster-se, né, de realizar sexo desprotegido para não correr o risco de engravidar a mulher, mesmo depois de uma cirurgia de vasectomia, devido à presença de um espermatozoide residual. E essa informação é importante ser passada lá no ato, né, da vasectomia, para que se proteja, porque existe sim a possibilidade de engravidar a mulher mesmo após esse tipo de procedimento. Tá? Então o canal deferente ele é utilizado como objetivo de evitar, neste caso é importante também dizer, pessoal, que é um método contraceptivo definitivo. Tá? Para que seja, para que o homem opte, escolha esse tipo de procedimento para evitar engravidar, ou desejar não ser mais pai, ou não desejar mais ter mais filhos, é uma decisão definitiva. Tem todo um acompanhamento psicológico, né? Tem todo um acompanhamento com um especialista em urologia, para poder para que o homem realmente ele tenha segurança na escolha deste método, tá? Porque é um método contraceptivo definitivo. Tá? E aí, depois de geralmente 30, 40 dias, é feito um segundo espermograma. E esse espermograma ele tem como objetivo verificar a qualidade e a quantidade de espermatozoide que este homem apresenta. Se ele foi vasectomizado depois desse período aí de 30 a 40 dias, a quantidade vai ser zero e a qualidade também vai ser zero. Porque já não tem mais espermatozoide residual que poderia ter permanecido nos ductos ejaculatórios. Tá?
Olá, colegas. Então, aqui dá seguimento ao sistema reprodutor feminino. Ele é constituído pela vulva, vagina, útero, tubas uterinas e ovário. Aqui a gente pode observar que do lado externo para o lado interno nós temos a vulva, o clitóris e a vagina. A vagina, neste caso aqui, tem como sequência o canal vaginal, que desemboca lá na entrada do útero, que a gente denomina essa região como colo. E essa porção inicial chamamos de cérvice. Que nós temos o útero como todo, tendo como lá a parte de cima o fundo do útero. Aqui nós temos o corpo e aqui nós temos o istmo. Tuba uterina, ovário. Tá? Essa característica anatômica do sistema reprodutor feminino. Importante aqui destacar que o colo do útero ele tem essa região interna em contato com o corpo do útero, né? Denominamos endométrio. Isso seria um endométrio. Essa porção intermediária aqui seria o quê? O miométrio. Miométrio. Aqui nós temos algumas informações do útero, um órgão oco em formato de pera. As tubas são 2 ductos com função de ligar o útero ao ovário. É nesta região que ocorre normalmente o encontro entre o óvulo e o espermatozoide. Tá? E os ovários. Os ovários é onde são produzidos os óvulos. Né? É ali que é produzidos os hormônios femininos, né? Também a progesterona e o estrogênio. Né? E aqui nós fazemos um estudo do ciclo menstrual. Esse ciclo menstrual ele é causado, né, pela secreção alternada de 4 hormônios femininos. Neste caso aí, esses 4 hormônios femininos aí, nós temos o FSH, o LH, a progesterona e o estrogênio. Tá? O FSH ele é o hormônio folículo estimulante. A principal função desse FSH é estimular o crescimento e a maturação do folículo ovariano. Tá? Então o FSH propicia o amadurecimento do óvulo lá dentro do ovário. Tá? E ele também induz a produção do estrogênio lá pelos folículos. Então, nesse caso aqui, resumindo, o FSH ele faz o folículo crescer e preparar o ovário para a ovulação. Então, ele estimula a ovulação. O LH é chamado de hormônio luteinizante. A principal função aqui desse tipo de hormônio é promover o pico ovulatório. E principalmente estimular a formação do corpo lúteo. Quando o corpo lúteo é formado lá dentro do ovário, isso quer dizer que a mulher encontra-se no dia mais fértil dela. Se ela deseja ter filho, está com dificuldade de ter filho, ela vai ter que ter relação sexual neste momento em que o corpo lúteo é formado e houver um pico ovulatório de hormônio luteinizante. Tá? A progesterona. A progesterona ela é produzida principalmente pelo corpo lúteo. Então, no pico ovulatório da mulher, lá no período mais fértil da mulher, vai ser produzida a progesterona. Então, a progesterona vai fazer o seguinte, ela vai preparar o útero para receber o embrião. Então, nesse caso aí, observa-se um espessamento, né,
do endométrio. Tá? Nesse caso também, a progesterona propicia condições ideais para que uma gravidez aconteça. Então, se uma mulher que realmente deseja ter filho está com um quantitativo de progesterona suficiente dentro das condições que se espera para uma gestação, dificilmente acontecerão sustos nessa gestação. Porém, é bem comum algumas mulheres apresentar, devido a alguns distúrbios endócrinos, diminuição da secreção de progesterona. Aí essa mulher tem que ter um acompanhamento endócrino também, tá? Então, de certa forma, fazendo um resumo aqui, o que a progesterona faz? Ela mantém um endométrio estável e preparado para que ocorra uma gravidez tranquila. Bom, e o estrogênio? O estrogênio também é produzido lá pelos folículos ovarianos, lá dentro do ovário, e a principal função dela é promover o desenvolvimento de características sexuais da mulher. Então, principalmente durante o processo gestacional, as mamas das mulheres crescem, auxilia na distribuição de quadril, auxilia na distribuição de gorduras, e regula o ciclo menstrual em conjunto também com a FSH e LH, mantém a saúde óssea da mulher, e também auxilia aí no processo metabólico da mulher, numa secreção de hormônios fisiológica, auxilia também na questão cardiovascular da mulher. Então, em resumo, o estrogênio ele prepara o útero e o corpo para a ovulação e possível gestação. Tá? Dentro do ciclo menstrual, nós temos a fase menstrual, que corresponde ao dia da menstruação da mulher. Essa mulher ela pode ter como ciclo menstrual estar menstruada de 3 a 7 dias. Na fase proliferativa, que inicia após a fase menstrual, é o período de secreção de estrogênio pelo folículo ovariano. Então, nessa fase proliferativa, lá dentro do ovário feminino, observa-se uma maturação, um crescimento desses folículos ovarianos. Eles ainda estão em processo de amadurecimento, para que em seguida tenha-se início a fase secretória ou lútea. Essa fase secretória ou lútea é aquela fase em que a mulher está no seu período mais fácil de engravidar. Tá? É nesse período que ocorre a ovulação. Aqui fala, né, o chamado dia mais fértil dela. Então, essa fase aqui ela é caracterizada pela formação do corpo lúteo. Pessoal, quando o corpo lúteo é formado, isso quer dizer que a mulher, nesse momento, ela está com LH lá em cima e a formação do corpo lúteo também já está acontecendo. Tá? Depois dessa fase de período fértil, nós temos de novo o retorno à fase pré-menstrual. Se não houve a fecundação, vai acontecer a descamação do endométrio lá, provocando mais uma vez uma menstruação. Tá? E aqui diz, né, é o período em que ocorre queda na concentração de hormônios ovarianos, né, enquanto a camada superficial do endométrio perde o seu suprimento sanguíneo normal, deixando a mulher novamente prestes a menstruar. Isso aqui, como nós dissemos aqui, esse período ele vai durar cerca de 2 dias e depois tem-se início novamente a fase menstrual. Tá? Não confundem a fase pré-menstrual isquêmica com a menstrual. Na pré-menstrual, a mulher ainda não menstruou. E essa fase aqui dura 2 dias em média, tá, pessoal? E nessa fase aqui, que dura cerca de 2 dias, pode ser acompanhada pela mulher lá, né? Na TPM, né? Dor de cabeça, dor nas mamas, irritabilidade, perda do sono, né? São eventos que caracterizam aí a TPM feminina. Ok, pessoal? Importante falarmos aqui da gravidez da lactação. Né? Na gravidez da lactação, nós temos o surgimento de outros hormônios que também vão ser detectados aí nessa fase, tá? Principalmente o HCG. Quando a gente deseja confirmar uma gestação
propriamente dita, né, o exame de sangue, porque muitas mulheres elas deixam de fazer o, o exame de sangue e opta pelo de farmácia, né? Entenda que o de farmácia tem sim uma probabilidade de muito grande de erro. O de sangue qualitativo já apresenta, né? Então nesse caso aqui a gonadotrofina humana coriônica ou HCG, ela vai estar aumentada quando a mulher estiver grávida. Então é um tipo de exame em que o HCG ele pode ser pedido qualitativo ou quantitativo. O quantitativo ele quantifica a quantidade de hormônio HCG no sangue. Ele é mais exato do que o qualitativo. O qualitativo só afirma que se a mulher, se o exame deu positivo ou negativo. Nesse caso, o quantitativo ele quantifica os valores de HCG no sangue, tá? Então, nesse caso, surge bem no início da gravidez, retardando o desaparecimento do corpo lúteo, para que as taxas de progesterona e estrogênio não diminuam, né? Tem também o hormônio lactogênico placentário humano. Esse hormônio aqui, pessoal, ele aumenta a taxa de insulina circulante. Isso faz com que algumas mulheres apresentem diabetes gestacional durante, né, a gravidez. Tá? Durante o pré-natal, observe alguns picos de glicemia, né? Glicose no sangue. Né? Então aqui observa-se um aumento na taxa de insulina circulante. Tem também o hormônio melanotrófico. Esse hormônio ele provoca a liberação de melanina, uma pigmentação escurecida em que pode apresentar na mulher nas regiões da auréola, bico da mama, abdômen, face. Né? Algumas mulheres apresentam o rosto, o corpo manchado devido a esse hormônio melanotrófico. Temos também a aldosterona que apresentam elevações nesse tipo de hormônio durante a fase gestacional, porque o aldosterona é importante na manutenção do equilíbrio de sódio, aumentando a sua absorção. No entanto, algumas mulheres, devido a essa retenção aumentada, né, de água, pode observar em alguns edemas em membros inferiores, né, inchaço nas pernas, é bem comum. A progesterona nós vimos anteriormente, né, nesse caso aqui ela promove um relaxamento da musculatura lisa, e isso quer dizer que reduz a contração durante o período gestacional. Então a progesterona ajuda de certa forma a segurar a criança, né, de uma gravidez aí que pode ser precoce ou prematura, né? E o estrogênio ele promove também uma rápida proliferação da musculatura uterina, né, provocando aumento dos órgãos sexuais externos, né? A vulva da mulher pode apresentar uma característica maior, os grandes lábios podem estar mais exacerbados, né? E isso amplia a região de saída do bebê na hora do parto. A ocitocina ela é secretada na última fase da gravidez e em grande quantidades na hora do parto, pois ela estimula a contração do útero para a expulsão do bebê e também promove a ejeção do leite durante a saída da amamentação. Então, nós temos aqui a ocitocina, que estimula a contração do útero, né? Que promove a saída do leite. E a prolactina, que estimula a produção de leite após a sensibilização prévia das glândulas mamárias. Então, um estimula a saída e outro, o prolactina, estimula a produção do leite. E aí nós vimos também esses hormônios FSH e LH que estudamos anteriormente, e eles voltam, né, a ser secretados após realmente passar esse momento aí todo, tá, pessoal? Essas são as nossas referências desta aula de hoje, tá? Espero que tenham gostado aí do material, da aula, né? Eu prefiro dar aula realmente presencialmente, e a única questão que fica é responder as dúvidas de vocês, né? Manda para nós aí as dúvidas se houver. Estamos à disposição para poder, né, esclarecer quaisquer dúvidas. No mais, tudo de bom para todos e um abraço e até breve.